Oi, oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu fiz este maiozinho infantil aqui. É o modelinho Engana Mamãe, né? Ele é assim, fechadinho na parte da frente. E na parte das costas ele vai até a parte da calcinha. E aqui na parte de cima, daí ele tem os cordõezinhos cruzados com regulagem aqui, ó. Pode amarrar, né? Ajustar do tamanho que fique melhor para a criança. Esse cordãozinho aqui da parte da calcinha, ele também funciona como uma regulagem, porque se por um acaso sentir a necessidade de deixar um pouquinho mais larguinho, também dá. Esse tamanho que eu tô fazendo aqui no vídeo é um tamanho 2 anos, inclusive eu vou deixar as fotinhos dele aqui na minha filha, para você poder ver o caimento que ele fica no corpo, mas o jeitinho da montagem, né, é igual para todos os tamanhos. E aí, se você já tem o molde e tá buscando aqui apenas uma forma de montar para ficar com um acabamento assim bem bacana, acompanhe o vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes para você. E se por um acaso você não tem o molde, aí a minha modelagem ela é desse jeitinho aqui, ó. Tem aqui toda a parte das costas, da frente, todos os tamanhos estão inclusos. Indicações de corte, de impressão, para você ter a impressão toda certinho. Eu vou deixar o link do WhatsApp ou o meu e-mail aqui nas descrições para você entrar em contato comigo. A impressão é toda em folha de papel sulfite A4, então você consegue imprimir aí na impressora da sua casa mesmo. Então é isso, eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se você gostar, deixa o teu like aqui, se inscreve no canal e vamos lá acompanhar o passo a passo. Eu vou iniciar, então, mostrando o corte das peças aqui. Eu vou fazer aqui no vídeo um número 2. E aí, eu cortei uma vez o molde com o tecido dobrado da calcinha no tecido principal e uma vez no forro. E também uma vez a parte da frente no tecido principal e uma vez no forro. As tirinhas de amarração, eu corto, não tem molde, né? Mas eu meço elas. Eu vou precisar de 4 tirinhas com 3 centímetros de largura e 70 centímetros de comprimento. Aí aqui eu tenho os moldes, ó. Aqui é o meu molde do forro. Vou colocar aqui sobre o tecido para você observar que o molde, ele já tem sobra de costura. Então, eu cortei o meu tecido bem rentezinho aqui a borda do molde. A parte do tecido principal, a mesma coisa. Ó, o molde já tem sobra de costura, então eu corto o tecido bem rentezinho aqui, beirando a borda do papel. Isso em todos os moldes, tá? E aí, pra não me dar trabalho na hora de cortar ali, né, não acontecer de eu me confundir, todas as partes de forro eu fiz o molde em cartolina azul e todas as partes de tecido principal eu fiz em cartolina branca. E a diferença entre um molde e outro é que a parte do tecido principal, aonde vai elástico na peça, ela é 70 milímetros maior do que o molde do forro. E a primeira coisa que eu vou começar a fazer é colocar o molde da parte de trás do forro sobre o molde da parte da frente, lembrando que eu vou fazer isso unindo direito com direito e vou passar uma costura aqui, fechando a parte do fundo. E já vou aproveitar, né, como é a mesma cor, e vou fechar todos os tubinhos de amarração. O cordãozinho rolotê, para mim fazer aqui a costura dele, eu também vou dobrar assim, ó, juntando direito com direito. E o meu aqui, ele tá com mais de 3 centímetros, porque daí eu faço o ajuste da largura aqui na máquina. Inclusive, eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando como que eu faço esse cordãozinho. Se você quiser acompanhar, eu vou deixar o link aqui na descrição. O meu tá com cerca de 4 centímetros. Geralmente, a gente faz a costura passando a bordinha do tecido rente ao calcador aqui da máquina, que é onde tem a faquinha para fazer a costura. Mas aqui no caso, como o meu tecido tá mais largo do que o que eu preciso, eu vou fazer diferente, ó. Eu vou passar a dobra do tecido beirando o lado de fora aqui do calcador da máquina. Porque daí o que tá com sobra vai cortar lá na faquinha.
Ó, esse aqui é a sobra do que tá mais largo. E daí vai cortando ali na faquinha. E aí, como eu faço todos os tubinhos desse mesmo jeito, ó, acaba que fica todos com a mesma largura. Então, aí você pode escolher, né? Se você quer medir, cortar o teu tubinho com 3 centímetros e se basear por esse lado aqui do calcador. Ou se você quer agilizar o teu corte e daí passar beirando esse lado aqui para ficar na largura exata. Aproveitar e falar um pouquinho aqui sobre os fios de costura, que como a peça é toda embutida, não fica nenhum fio aparente, eu só mudo a cor do reta, que é da costura que vai aparecer no tecido mesmo. Que nem eu costurei o forro, que é verde, aí agora eu vou passar a costurar o tecido principal, que tem o fundo mais escuro, eu troco só esse fio. Os demais eu sempre costuro com branco, porque evita de ter que ficar trocando e também não aparece, não vai influenciar em nada no acabamento da sua peça. Agora eu vou pegar o tubinho ali que eu costurei, vou mostrar aqui rapidamente como que eu faço pra desvirar ele. Eu pego essa pecinha aqui, que é um passador de elástico, ó, tem essa argolinha aqui que quando ela sobe, ela aperta aqui a parte da pinça. Eu coloco aqui dentro assim, coloco o tecido ali na abertura da pinça e subo aquela argolinha lá dentro. E aí, eu vou passando o tecido todo pro outro lado da pincinha aqui, que daí desvira. Lá no vídeo do cordãozinho do rolotê, eu mostro uma outra maneira que eu desviro também. Aí, se você quiser dar uma conferidinha lá, você vê e veja o que fica mais fácil para você. Próximo passo, vou costurar agora a parte do tecido principal, então eu faço a mesma coisa que lá no forro. Eu junto aqui a parte das costas com a parte da frente, vou passar uma costura unindo o fundo, lembrando que as partes estão unidas, né, direito com direito. Feito a união da parte do fundo aqui, do tecido principal e do forro, agora eu vou começar a unir aqui o forro com a parte do tecido mesmo. E aí, eu vou juntar assim, ó, direito com direito. E aí, eu vou mostrar duas formas que dá pra fechar. A primeira é, se você não tem muita experiência, você vai lá, junta aqui o cos da parte das costas e passa uma costura de overlock aqui, fechando essa parte. Passou essa costura fechando aqui, ó, a parte de trás, aí eu vou começar a passar o elástico agora. O elástico que eu tô usando aqui é esse aqui, ó. É o de 7 milímetros, 69% poliéster e 31% elastodieno. Essa peça aqui que eu comprei é com 100 metros, mas se você não for usar bastante, né, existe pecinhas com 10 metros para comprar também. Claro que a marca não é importante, né, o meu aqui é Zanotti. Você pode comprar outras marcas, mas o importante é isso aqui, ó, para você ter uma elasticidade boa na tua peça. E aí, aqui a parte do elástico, eu também vou falar sobre duas maneiras que você pode colocar. Você prende primeiro ali a pontinha do teu elástico. O elástico sempre tem que estar do lado do tecido principal. Então, você coloca o elástico aqui e vai costurando assim, ó, dando atenção aqui no elástico e costurando com o elástico do lado do tecido principal. Só que a minha máquina não puxa o elástico desse jeito, aí você faz um teste aí na tua máquina. Se a tua máquina puxar bem você costurando dessa forma, você pode fazer. A minha máquina não costura bem, então eu tenho que deixar o elástico embaixo e colocar o tecido por cima. E aí, pra isso, ó, eu virei. Eu tô com o tecido principal do lado do elástico. Então, isso é regra. O elástico sempre tem que estar costurado do mesmo lado aqui da parte do tecido principal. Aí, eu vou encaixar lá na máquina. E a tensão que eu dou no elástico, né, o tanto que eu sei que eu tenho que puxar, é assim, ó. Aqui eu não tô esticando o elástico, eu coloco 3 dedos aqui. Eu vou esticar o elástico até o espaço que dê pra mim colocar 4 dedos. É essa tensão que eu vou usar pra esticar em toda vez que eu precisar da tensão no elástico, é essa medida que eu uso. Espaço aqui de 3 dedos, estico até o espaço que coubesse 4 dedos. Então, ó, dei a tensão, costuro. Soltei tudo, ó. De volta, ó. Dei a tensão,
costuro. Sempre quando eu vou arrumar, eu acabo soltando tudo, né? Então, eu dou atenção, boto o tecido em cima do elástico e costuro. Ó, dou atenção no elástico, coloco o tecido e costuro. Ó, aqui o tecido já tá pra acabar, ó, mas eu dou a mesma atenção no elástico e passo a costura. É bem pouquinho que fica franzido, ó. Se franzir demais, acaba ficando feia a peça. Então, se você é menos experiente na costura, você passa o overlock primeiro, para depois você passar o elástico. Se você já tem um pouquinho mais de experiência, você pode fazer tudo numa costura só. Que daí é como eu vou fazer aqui agora. Eu prendo lá a pontinha do elástico. Eu encaixo aqui, ó, tá vendo que aqui, ó, o tecido principal é maior do que o forro. Isso aqui é questão do acabamento ficar bonito depois também. Então, você não apara isso que tá sobrando. É assim mesmo. Eu vou chegar aqui as pontinhas, ó. Encaixei lá as pontinhas. Andei um pouquinho com a máquina só pra prender a pontinha do tecido lá. O tecido eu não estico, tá? O tecido eu deixo ele normal. A única coisa que eu vou esticar é o elástico. Dou atenção. E passo a máquina aqui já unindo tudo. Aí aqui você encaixa aqui no fundo, ó. Você encaixa costura com costura. Dá atenção no elástico e passa a costura. Ó, dá atenção no elástico e passa a costura. Então, assim, é um pouquinho mais chato de costurar, porque você tem que ficar atento na borda do tecido, né, dos tecidos. E também você tem que estar de olho se você não entorta a costura, pra não deixar de prender o elástico lá, porque aqui... acaba que a gente não vê aonde que o elástico tá passando, né? Mas por base a gente consegue ter uma ideia que ele tá passando bem ali na bordinha da peça. Mas aí você testa aí, se você achar melhor costurar vendo o elástico, daquele outro jeito que eu tinha falado assim, de o tecido por baixo e o elástico por cima, desse jeitinho, a tensão que você vai dar é a mesma, tá? Daí você só vira. Que o elástico tem que ficar do ladinho do tecido principal. Aí você testa se a tua máquina costurar assim é melhor, obviamente, né? Só que a minha não costura, ela não puxa o tecido. Ela vai puxando só o elástico e o tecido fica. Aí acaba que a peça fica com um acabamento horrível. Mas você pode testar aí e ver como que você se adapta melhor para fazer a tua peça. E agora eu vou passar elástico em todos os cortes aqui do maiô. Eu só não vou passar elástico nessas lateraisinhas aqui reta. Então, aonde tá retinho aqui de lateral, eu não vou passar elástico. Perna, barriguinha, decote, tudo eu vou passar o elástico desse mesmo jeitinho aqui que eu já mostrei pra vocês. Aqui eu já elastizei toda a peça, ó, fica desse jeitinho assim. Essas pontinhas de elástico aqui você não precisa se preocupar, porque depois a gente vai dar acabamento em toda ela. E como eu falei, ó, todas as partes assim de redor eu passei elástico, só essas lateraisinhas aqui, ó, que são retas, que não precisa passar. Na parte do tecido principal, fica desse jeito, ó, fica sobrando bastante tecido, dá a impressão que vai ficar feio, né? Mas é assim mesmo, você não precisa se preocupar. E aí agora a gente vai colocar as alcinhas aqui nas pontinhas do decote. Pra colocar os cordõezinhos, ó, o meu rolotê já tá costuradinho. Lá de exemplo, pra mostrar como que costura, eu mostrei com o tecidinho verde. Mas, na verdade, eu já tava com o rosa pronto, que eu acho que é o que vai combinar melhor com a estampa. E aí, uma diquinha extra, ó, é que aqui no meu passador de elástico, passador de cordão, um ladinho eu fiz essas marcações assim com um esmalte de unha, porque aí eu acho que fica mais fácil. Então, eu já venho e coloco esse lado aqui do meu passador que tá com esmalte, aqui pro lado da costura do cordão, ó.
tá? Então, o lado sem marcação fica pro lado liso e o lado com marcação eu já coloco aqui do ladinho onde tá a costura do cordão rolotê. Aí eu pego aqui a minha peça, vou lá nos biquinhos do decote e eu faço um cortezinho aqui, ó. Esse cortezinho é aqui, bem aonde faz a união das costuras ali da overlock, tá? Não precisa cortar maior, porque a hora que eu for passar o cordão, essa costura aqui desmancha um pouquinho e fica na medida exata. Aí eu venho aqui pela abertura da lateralzinha e passo ali o meu passador de cordão, ó. E daí eu vou puxando até a hora, ó, já sair do lado certo aqui, ó, na marcação de esmalte. Se não tá do lado certo, aí você volta e vira ele, que daí o cordão já fica do ladinho certo. Porque a costura do teu cordão tem que ficar do lado do forro do maiô, tá? Pra dar um acabamento bonito. Ali na máquina, ó, eu dou a distância, como se fosse de 1/2 centímetro mais ou menos, ó. Aqui é onde tá o tecido verde do forro, até ali é onde eu vou passar a costura. E aí, essa costura aqui, ó, eu fiz retrocesso nela, pra ela ficar bem reforçada. Eu fui, voltei e fui de novo, como se fosse 3 costurinhas ali, pra ficar bem garantido aqui, não acontecer da alcinha soltar. Posso aparar aqui a pontinha que ficou sobrando, pra ficar bem rentezinho ali, ó, ficando desse jeitinho. Daí, eu vou fazer a mesma coisa aqui na outra pontinha. Então, prendi ali as 2 alcinhas. Aí, agora, o próximo passo, eu vou desvirar a peça, ó. Eu coloco o dedo aqui na lateral da parte de cima. E vou indo com o meu polegar até sair lá na lateral da parte de trás, lá embaixo, ó. Aí, eu seguro aqui essa lateralzinha e vou voltando o tecido assim, ó. Que desse jeito fica bem facinho. Ó, peguei o tecido aqui e daí eu vou puxando que o maiô já desvira quase que todinho. Tem que só ajeitar algumas partezinhas ali de lateral que fica pra dentro. Desviradinho, agora eu vou lá pra overlock de volta e vou fechar aqui todas essas lateraisinhas retas. E aí eu vou organizar ele, ó, desse jeitinho assim, ó. Sempre vai ficar uma beirinha do tecido principal aqui, voltado pro lado do forro. Então, eu organizo de forma a ficar desse jeitinho assim, ó. Vou pegar a outra aqui pra mostrar. Ó, deixo bem alinhadinho e sempre vai ficar assim, ó. Uma beirinha do tecido principal viradinho aqui pro lado do forro. É por isso que a parte do tecido principal é cortada um pouquinho maior do que o forro. E aí, no fechar lá na overlock, esses pedacinhos de elástico aqui já vão sair todos lá no corte. Ó, já fechei aqui todas as lateraisinhas, fica desse jeitinho assim, ó. E daí, olhando aqui pelo avesso, ó, olha que efeito bonito que dá, ó. Fica toda a beirinha assim, fazendo um acabamento aqui por dentro e por fora. Fica bem perfeitinho também. No corpo, né, quando ele tá esticadinho, fica bem perfeitinho. Agora, eu vou voltar aqui pra máquina reta e dar acabamento aqui nessas lateraisinhas. Todas elas, ó, eu vou mostrar de uma só, mas todas elas é feito da mesma forma. Eu vou virar cerca de 1,5 centímetro aqui pro lado de dentro. Aí, detalhe de acabamento, né, diquinha de acabamento. Você não coloca, assim, bem rentezinho aqui a dobra com a parte de fora, porque se a máquina puxar um pouquinho errado, o teu acabamento já vai ficar comprometido. Então, você coloca sempre a parte de dentro, ó, um pouquinho tortinha, assim, de forma a não aparecer lá no direito da peça. Então, você dobra um pouquinho pra dentro ali a bordinha. Aqui, a costura fica um pouquinho mais grossa, porque tem o elástico. A minha máquina, ela é uma máquina caseira, né? Uma máquina doméstica. Ela não puxa muito bem esses tecidos grossos. Se a tua for igual à minha, aí você tenta fazer desse jeitinho que eu vou fazer aqui, porque pra mim dá super certo. Se a tua for industrial, aí você já sabe que puxa super bem, né? Não precisa se preocupar em relação a isso. Eu espero a agulha bater um pouquinho no mesmo lugar, sem
sem puxar, porque ela por estar um tecido grosso já não vai puxar, né? Então eu espero a agulha dar umas 3, 4 batidas no mesmo lugar. Aí depois que ela bateu esse tanto, que daí o tecido já não vai correr mais, eu venho aqui embaixo, dobro. É a mesma coisa, ó, eu não dobro assim bem rentezinho, dobra com dobra. Eu deixo a parte aqui de dentro um pouquinho assim mais pra dentro, ó. Porque como o tecido estica, aqui vai ficar sobrando tecido, ó. Ficou sobrando um pouquinho lá e um pouquinho aqui, aí aqui ficou sobrando tecido. Mas como o tecido estica, eu estico todo ele pra ficar retinho aqui e o acabamento fica bem bacana daí. Então, agora eu puxo lá o meu fiozinho de costura, ó, pra ajudar a máquina a puxar o tecido. Passei o elástico, aí eu dou retrocesso. E volto. Aí eu vou até o final aqui agora. Aqui, ó, eu seguro, vou segurando com a unha aqui, apertando o máximo que der pra não acontecer do tecido andar. Ó, cheguei até o final aqui do elástico, do retrocesso. E aí, termino a costura até o final. Aqui eu já virei e costurei todas as pontinhas. Aqui em uma da parte de cima, ó, eu aproveitei para colocar uma etiquetinha de tamanho e ficou deste jeitinho assim, ó. Agora, vamos montar o maiô. Então, eu viro aqui a parte das costas da calcinha, né, nas costas no lugar certo. E aí, eu venho com um agulhão que eu tenho aqui, mas se você não tiver, pode ser aquele mesmo passador de elástico, passador de cordão. E passo o cordãozinho aqui da parte da calcinha nessas beirinhas aqui que a gente virou. Ó, passado o cordãozinho, daí centraliza bem aqui as pontinhas dele, franze e dá o lacinho. De acabamento aqui na pontinha, você pode colocar uma ponteira ou então dar só um nozinho assim. E aí, corta aqui a pontinha que ficou sobrando. Dados os lacinhos aqui, ó, na parte de baixo, né? A parte de baixo já tá finalizado. Aí, agora eu venho pra fazer o cruzamento do cordãozinho aqui na parte de cima. A ponta do cordão aqui desse lado, eu vou passar na lateralzinha do lado de lá. E a pontinha do cordão que tá nessa outra pontinha aqui do decote, ó, eu venho e passo na lateralzinha de cá. Aí, fazendo assim, forma aquele cordãozinho cruzado nas costas, que dá todo um charmezinho no maiô. Feito isso, a peça agora já ficou finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!